Primeiros passos após o diagnóstico. O que fazer? E agora? A validação do sentimento dos pais. Se você acabou de receber o diagnóstico, sente medo, culpa, até mesmo um luto, eu quero te dizer, você não está sozinho. Eu também passei por isso. No começo, a minha mente se enchia de dúvidas. Será que meu filho vai falar? Será que ele vai ser independente? Eu fiz algo errado? Esses sentimentos são normais e está tudo bem senti-los. Mas sabe o que eu aprendi? O luto ele não pode nos paralisar. Se ficarmos apenas lamentando, perdemos um tempo precioso que poderia estar sendo usado para ajudar o nosso filho. Eu lembro exatamente no dia em que eu ouvi do médico que o Benício era autista. A minha cabeça parecia girar, mas ao mesmo tempo tudo ficou em silêncio. No caminho para casa, eu chorei muito. Mas depois, algo dentro de mim acendeu. Se ele precisa de ajuda, eu serei essa ajuda. Foi aí que eu comecei a estudar, buscar terapias e mudar a nossa rotina. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto foi importante ter tomado essa decisão logo no início. Uma das coisas que eu mais ouvi dos profissionais foi intervenção precoce. Sim, gente, faz toda a diferença. Porque no começo, eu confesso, eu achei que era exagero. Falei, nossa, ele só tem 3 anos, esperar mais um pouco, né? Uma rotina muito cansativa, uma criança de 3 anos. Mas depois, eu vi com meus próprios olhos como cada pequena ação, cada ajuste na rotina e cada estímulo certo ajudou o Benício a avançar. Se eu tivesse esperado, talvez hoje estaríamos lutando contra os desafios ainda maiores. Por isso eu digo para vocês, que está nessa fase inicial, não perca tempo. Seu filho precisa de você agora. Então, o que eu faço primeiro? Busque informações de qualidade. O primeiro passo que eu dei foi buscar informação. Mas atenção, nem tudo que está na internet é confiável. No começo, eu me senti perdida com tantas opiniões. Então, eu fui direto às fontes certas. Profissionais da área, estudos científicos, pais que estavam nessa mesma caminhada. O conhecimento, ele nos dá segurança e nos ajuda a tomar decisões mais assertivas para os nossos filhos. Você precisa de montar uma equipe de apoio. Nenhuma mãe ou pai consegue fazer tudo sozinho. E eu percebi isso quando eu tentei assumir todas as funções sem ajuda. O autismo ele tem muitas demandas. Cada profissional tem um papel fundamental. O neuropediatra faz o diagnóstico e acompanha o desenvolvimento. O terapeuta ocupacional trabalha com as dificuldades sensoriais. A fono ajuda na comunicação. O psicólogo, o ABA, ele auxilia no comportamento. Mas quanto antes essa equipe estiver montada, melhor vai ser para sua criança. A organização da rotina. Uma das maiores mudanças na vida foi criar uma rotina estruturada para o Benício. No começo parecia difícil, mas depois eu percebi que isso trazia mais segurança para ele, a previsibilidade. As crianças autistas, elas precisam ter previsibilidade. O que é isso? É saber o que vai acontecer no seu dia, com antecipação, porque isso reduz as crises e melhora o aprendizado deles. Se você ainda não tem uma rotina para o seu filho, comece com pequenos passos. Defina horários fixos para as refeições, banhos e atividades do dia a dia. E lembre-se, quanto mais visual for essa rotina, melhor. Hoje nós temos quadros, quadros visuais. Tem algumas PECs, se você procurar na internet, PECs para autistas, você vai ver que tem algumas imagens. Criança escovando os dentes, criança penteando o cabelo, criança indo ao banheiro. Tem a rotina passo a passo, que dá um norte para eles, do que eles precisam fazer. Porque às vezes a gente fala, a criança não compreende, mas se ela vê, ela vai conseguir seguir. Isso até mesmo na escola, porque a gente utiliza esses quadros de imagem, essas rotinas visuais para todas as crianças, para que eles entendam a saída de uma atividade para outra. Observar os interesses e também as dificuldades da sua criança.
Algo que aprendi ao longo do tempo foi que cada autista é único. Não adianta você querer comparar o seu filho com outras crianças ou seguir algumas fórmulas prontas. Existe sim, eu fiz isso e deu certo para mim. O que você pode ajustar aí na sua casa com seu filho? No caso do Benício, eu percebi que ele amava animais, especificadamente cavalos, né, no começo. Então eu comecei a usar isso ao nosso favor, tanto nas terapias quanto em casa. Ele também tinha dificuldade em aguardar a vez e ele se frustrava com tudo. Então a gente adaptou algumas estratégias para ajudá-lo. Observe seu filho, descubra o que ele ama e use isso para incentivar o desenvolvimento dele. Nem toda criança autista ela tem hiperfoco. O que é hiperfoco? É um interesse em determinado assunto. E é um interesse que é porque a criança, assim, ela fica vidrada naquilo. O Benício, ele via cavalos, ele queria montar a todo momento. Se ele via uma criança com algum animal na mão, a cabeça dele ficava tão vidrada que aquilo ali acabava com o nosso dia. Ele se jogava no chão, ele fazia altas birras, de choro, ia pra crise. Então, eu já perdi as contas de quantas vezes eu saía com ele. E aí eu tava andando, né, o que aqui em Minas é comum, em São Paulo não era, eu ver uma pessoa andando a cavalo. Nossa, quem tava do meu lado ficava rígido junto comigo, porque o mundo parava, a gente até parava de respirar. Meu Deus do céu, um cavalo, o que a gente vai fazer? Tentava fazer, o Benício não vê, mas parecia até que o som do cavalo chamava a atenção dele. Aí na hora, ele já queria. Vaca, sabe? Qualquer animal da fazenda tirava ele do mundo dele, ele já ficava assim, transtornado. Então, eu comecei a usar isso a meu favor. Eu já falei sobre a intervenção precoce, né? Pequenas mudanças, elas fazem a diferença, tá? Às vezes a gente pensa que ajudar uma criança autista significa fazer algo grandioso, mas não é bem assim. Pequenas mudanças do seu dia a dia, eles fazem a diferença. Eu lembro da primeira vez que eu implementei o quadro de rotinas. Em poucos dias, o Benício já estava mais calmo, ele conseguiu se organizar melhor. Então se eu puder te dar um conselho, vai ser esse: comece. Pequenos passos todos os dias trazem grandes resultados. O que eu devo evitar? Você não pode esperar melhoria sem intervenção. Então, se eu tivesse ficado parada, esperando que as coisas melhorassem sozinhas, talvez hoje o Benício ainda estivesse no nível 3 de suporte. Não dá para esperar, gente. O desenvolvimento da criança, ele depende das nossas ações. Então, se você ainda não começou, hoje é o dia certo para você dar o primeiro passo. Não se prenda ao luto. É normal sentir tristeza após o diagnóstico, mas a gente não pode ficar preso nisso. Eu aprendi que quanto mais rápido eu superasse essa fase, mais rápido poderia ajudar o Benício. Lembre-se, seu filho não precisa de um pai ou mãe perfeitos, mas ele precisa de alguém que lute por ele todos os dias. Não compare seu filho com outras crianças. No começo, eu ficava olhando para outras crianças e me perguntando: por que meu filho não faz isso? Por que o filho da fulana já fala, ele é autista e o meu não? Mas depois eu percebi que cada criança ela tem seu próprio tempo. Comparar, ele só vai gerar frustração e não ajuda em nada. O foco ele precisa ser no progresso individual da criança, não no que os outros estão fazendo. Não ignore a importância da rotina estruturada, né? A rotina, leve a rotina a sério. Começa agora, porque isso traz segurança para ele. Hoje, nem todos os dias eu organizo o quadro de rotinas, mas assim que eu acordo eu falo: Benício, nós temos isso, isso e isso hoje. E aí quando eu pego ele na escola, eu já lembro, ó, hoje tem a terapia com a fulana, Beltrana e Ciclana, entendeu? Então assim, eu aviso. Se eu pudesse voltar no tempo e der um conselho para mim mesma, quando eu recebi o diagnóstico, eu diria: não tenha medo, apenas comece.
Hoje eu digo mesmo pra você, comece. O melhor momento para agir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica. E me conta aqui nos comentários qual o maior desafio que você está enfrentando agora. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Estamos juntos.